Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um personagem muito importante do Evangelho, que está em Marcos 46, 52. Conversaremos sobre um personagem cego, o cego de Jericó, que tinha o nome, era chamado de Bartimeu. Vamos dar uma lida em todo o capítulo para entendermos um pouquinho. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e a multidão, Bartimeu, o cego, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam: pare de gritar. E ele gritava mais alto: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu: Que eu veja. Rabone, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi, seguindo Jesus pelo caminho, sempre seguindo Jesus pelo caminho. É um pequeno trecho, mas aqui nós temos tantas coisas, tantos fatos a observar, tantas coisas que vai nos acordar um pouquinho diante de tudo que estamos aqui vivendo. No caminho haviam muitas pessoas, várias pessoas, cegos, aleijados, paralíticos, pessoas de toda ordem, e ali estavam problemas psíquicos, problemas físicos tanto. E ouve-se um grito, e falam a ele: ele está vindo. Aí ele começa a gritar, porque ele ouve os passos que estão chegando, porque quando se perde um sentido, aguça-se muito o outro sentido. E ele levanta e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele continua gritando. Jesus para e o chama. Coragem, levanta-te, ele te chama. Ele chamou durante muito tempo, ele gritou até que Jesus chegasse perto e as pessoas mandavam ele calar. Sim, assim somos nós. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e chamamos por Jesus, as pessoas falam: do que adianta? Você virou fanático. Pare com isso. Mandaram ele parar. Ele não parou. Ele levantou e gritou. Todos mandaram ele calar a boca. Ele não parou. O cego fica alheio à multidão e continua gritando. Insiste: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então Jesus parou. Jesus parou e mandou que trouxessem ele. Bartimeu levanta e solta a capa. Solta a capa, levanta e fica de pé. Vamos analisar um pouco Bartimeu. Vamos analisar um pouco a personalidade dele. Ele era um homem que tinha tudo para desistir da vida. Ele tinha um conjunto de coisas que por muito menos nós desistimos. Por muito menos nós pensamos: eu não vou conseguir viver. Pensamos: eu não vou suportar tantas coisas que acontecem em minha vida. E ele nunca desistiu. Muitas coisas que levaram a desistir e ele não. O pai dele, segundo alguns autores, dizem que o pai dele foi cego, cegaram o pai dele porque ele era um guerreiro, um lutador, um enviado de Roma. E ele foi dito como traidor. Então mataram o pai dele. E o filho mais novo de alguém que é morto por traição, cegaram ele. Alguns dizem, outros autores dizem que ele era cego de nascença. A verdade é que ele não enxergava. E ele ficou sozinho. Então, uma infância muito difícil.
Ele tinha aproximadamente 14, 15 anos quando o pai dele foi morto. E Roma tomou tudo que ele tinha. Tudo que ele conseguiu, ele deixou de ter. Ficou mendigando. Ele entrava nos lugares, ele podia ir nos órgãos públicos, ele podia mendigar. Ele não tinha nome. Ele era filho de Timeu. Bar, filho. Timeu, filho de Timeu. Por isso o nome dele, Bartimeu. Mas ele conseguiu uma capa. E essa capa que ele conseguiu, estava escrito nela: este homem é um miserável e vive a mendigar. E ele não podia perder essa capa, porque sem ela ele não podia entrar nos órgãos públicos, ele não podia mendigar nos lugares onde as pessoas estavam, ele vivia à beira do caminho. Então nós precisamos dar o primeiro passo, e ele deu. Ele ficou de pé. Ele ficou de pé e chamou por Jesus. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele teve coragem, muita coragem, e gritou, e as pessoas falavam com ele: cala a boca, cala a boca. Mas quando alguém é chamado sem não tem nome, como ele não tinha, ele levava uma vida miserável: ei você, ei baixinho, ei gordinho, ei mendigo, ei cego, ele não tinha nome. E ele passou a ter aquela capa. E aquela capa era a identidade dele. Aquela capa era muito importante para ele, porque com ela ele deixou de ter a invisibilidade social. Imagine uma pessoa que não tem visibilidade social. E ele não pensou nisso. Ele não tem visibilidade social, ele tem preconceito em relação a ele, a raça, a etnia. Bartimeu era um homem invisível e foi até conseguir aquela capa. Sem nome, sem teto, cego. Era alguém para sentir como um apagado no tempo. Poderia se achar um pobre coitado, uma vítima que não merecesse a cura. Nunca vou ser feliz, ele poderia dizer. A minha vida é uma desgraça. Quantos de nós desistimos por muito menos e achamos que não temos nada para fazer aqui? Que a nossa vida é uma desgraça, que nós somos incapazes, que nós não somos ninguém, que nós não somos importantes para ninguém, para nada. Mas ele nunca pensou assim, nunca pensou. E ele correu atrás. Não deixou ser um coitadinho, não. Ele não era um coitadinho, não era. Não sentia medo, tinha coragem. Fizeram tudo para que ele ficasse embaixo. Ele não fez, assim como ele precisava daquela capa, assim como Zaqueu subiu a árvore para chamar a atenção de Jesus, como a mulher hemorroíça tocou a borla da veste de Jesus para chamar a Jesus. E Zaqueu fica em pé. O que eu posso fazer para mudar a minha situação? Ele pensava. Pensou Bartimeu. Gritar. Ele gritou. Zaqueu subiu a árvore. A hemorroíça tocou na veste de Jesus. E ele, naquele momento, ele grita. Os fracos esperam sentados em casa e dizem: já vivi tudo. Não tenho mais nada a fazer na minha vida. A minha vida é um nada. Tem sempre em si o sentimento de coitadinho. Bartimeu não. Ele grita. Ele deixa de ser invisível quando ele fica de pé. Temos que ficar de pé. Por maior que seja o problema que nós estejamos vivendo, por maior que seja a dor, por maior que seja a perda. Eu me lembro que quando meu filho desencarnou, com 21 anos, num acidente de carro, eu pensei: ou eu vou me entregar agora. Meu marido falou comigo: Rora, ou nós aceitamos, ou eu vou pegar um revólver, vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em mim e vamos acabar com isso. Eu estava jogada na cama. Aí eu me acordei e falei: não, é uma dor muito grande, muito grande. Eu tenho que fazer valer essa dor. E comecei a visitar mães que passavam pela mesma situação. Bati a porta das pessoas que eu sabia que tinha perdido um filho.
bati a porta. Até que um dia eu bati na porta de uma amiga, que o filho era motorista de ambulância e ele desencarnou num acidente com essa ambulância. Eu bati na porta da casa dela. Ela falou assim, não tem pão fresco, não. Falei, não, pode me dar pão velho mesmo. É a Horaci. Aí entrei. E daí eu comecei a fazer o trabalho junto às pessoas que tinham perdido filhos. Trabalho esse que tem 26 anos que a gente realiza. As mães chegam aqui no nosso grupo Unidos pela Saudade, eu tenho ele no WhatsApp, tenho ele presencial. Fazemos um encontro uma vez por mês. Muitas chegam aqui sem conseguir falar, só choram. Muitas chegam aqui querendo acabar com a vida, o suicídio. Então está na hora da gente levantar, ficar de pé, ajudar aquele que está passando na situação difícil. Fazer com que aquela pessoa veja que, de repente, aquilo da desencarnação de um filho, ele pode ter dito para mim há 20 anos, 20 encarnações passadas, 1000 anos atrás, falou para mim, para o meu marido, olha, eu preciso de 21 anos para completar uma encarnação, uma reencarnação minha, que ficaram faltando 21 anos. Vocês aceitam, a senhora aceita me gerar, me amamentar, me criar, me educar e com 21 anos eu morrer no corpo físico? Vocês aceitam? Nós aceitamos. Deixa de ser uma expiação. É uma prova, sim, é uma prova. Mas deixa de ser uma expiação e passa a ser uma missão. Pequenininha, desse tamanho. Mas uma missão de renúncia, uma missão de amor, uma missão de ajudar um espírito que com certeza estamos vinculados a ele, sim. Estamos vinculados a ele, sim. E passamos por isso. Então passa a ser uma missão. E nós temos a oportunidade de fazer com que esse tipo de trabalho alcance outras pessoas. Sermos o exemplo de que eu posso conseguir. Ser o exemplo, meu marido enfrentou 17 tumores com câncer. Mais de 320 radioterapias. Mais de 320 quimioterapia. Eu perguntei para ele, o que você acha do câncer e a morte? Ele falou comigo, Rora, se Deus quiser me levar, ele não precisa do câncer. E se o câncer quiser me levar e não for minha hora, não for da vontade de Deus, ele não me leva. Porque Deus não precisa do câncer para me levar. Então, que a gente possa encarar cada dificuldade como um desafio. Cada perda como uma oportunidade de aprendizado. Afinal de contas, nós somos imortais. Afinal de contas, nós estamos aqui para prosseguirmos cada vez mais no processo evolutivo. Cada vez mais galgar um degrau. E ele joga a capa fora. Aquilo ali, ele jogava a identidade dele fora. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós temos que aceitar a cura das nossas mazelas físicas e espirituais. Fomos abençoados nessa atual encarnação pelo processo da reencarnação, fomos abençoados em conhecer a doutrina consoladora, a doutrina que nos tira do sofrimento e nos dá a oportunidade de aprendizado, a doutrina que nos faz crescer a partir de tudo aquilo que estamos vivendo. Aos 13 anos, eu não conheci meu pai. Eu sou filha de mãe solo. Eu não tive irmãos. Aos 13 anos, minha mãe desencarnou com câncer. Eu fiquei sozinha aos 13 anos. O que vai ser de mim? Fui criada por uma tia querida, irmã da minha mãe. Dói, dói. Ainda dói? Dói, eu estou com 72, eu tinha 16 na época. Eu tinha 13 anos na época. Então, dói, ainda dói. Mas eu não nasci, eu digo que eu não sou filhote de Cruz Credo, não sou. Nós não somos filhotes de Cruz Credo. Nós somos filhos de Deus. 132 de O Livro dos Espíritos. Para que encarnamos? Responde os Espíritos, para alcançarmos a perfeição. É para isso que estamos aqui. Para alcançarmos a perfeição, Jesus nos disse que poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Deixe brilhar a vossa luz.
todos nós um dia seremos espíritos puros para alcançarmos a perfeição. Na 167 ele pergunta: qual a finalidade da reencarnação? A finalidade da reencarnação, resumindo, voltarmos quantas vezes forem necessárias para consertarmos aquilo que fizemos de errado. Voltarmos quantas vezes for possível, pegar a chance de estarmos mais uma vez no corpo físico, passar pela orfandade, passar por enfermidades difíceis, nascer até com problemas difíceis, perder um ente querido. É uma das provas mais difíceis que temos aqui no nosso mundo, é sepultar o corpo de um filho. É uma inversão dolorosa. Mas aonde eu posso crescer com isso? Então ele, quando jogou aquela capa fora, ele disse: eu quero a cura. Ele jogou fora, ele não podia, era uma ida sem volta. Porque na hora que ele ficou de pé e a capa caiu, com certeza tinha outro ali precisando daquela capa. Outro cego precisando da capa. Ali estava cheio de miseráveis, de enfermos, doenças psicológicas, doenças físicas, aleijados de toda a ordem. Estava cheio, ficavam à margem do caminho. E Jesus estava indo para Jerusalém, passou por Jericó. E ali ele jogou a capa fora e não olhou para trás. Este homem é um miserável e vive mendigando. Jogar a capa fora é deixar de mendigar. Mendigar afetos, mendigar carinho, mendigar companhias. Mendigar, não, nada disso. E é muito importante porque nessa passagem, para a gente concluir a fala dessa passagem, o que eles dizem? Que ele levantou e ficou, Jesus segue o caminho, seguindo Jesus pelo caminho. Vai, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus. Quem segue Jesus? Quem conhece Jesus não mendiga. Quem conhece a imortalidade da alma não mendiga. Quem conhece a grandeza de um ser espiritual que nós um dia seremos e vamos alcançar, que nós já trazemos em nós a nossa essência, temos aqui o carimbo de filhos de Deus, não de miseráveis. Então, é deixar, não olhar para trás. É dizer: eu não aguento mais prejudicar a mim. Eu não aguento mais sabotar o meu futuro. Eu não quero mais ser vítima do meu passado. Não suporto mais esse discurso de coitadinho. Eu quero ser feliz. Conhecer a doutrina dos espíritos é reconhecer-se. Eu quero ser feliz. Eu nasci para isso. O Pai me criou para eu alcançar a perfeição. O Pai me deu a chance de voltar. Quantas vezes? 10, 20? Não. Quantas vezes forem necessárias. Eu não tenho dúvida que nós estamos rolando nesse processo há mais de 1000 anos, há mais de 2000 anos. Nós assistimos tudo. Nós aprendemos com Abraão, nós aprendemos com Moisés, nós aprendemos em várias religiões, estivemos em Roma no catolicismo. Hoje nós estamos espíritas. Reconhece-se um espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Reconhece-se um filho de Deus quando ele se reconhece filho de Deus. Não somos filhos de qualquer coisa, não somos. Eu quero ter dignidade na dor. Nós estamos num mundo de dor. Caminhos longos deixar de ser de expiações. Mas para deixar de ser expiação, nós precisamos expiar as nossas faltas. Olha, 167. Muitos ainda estão na expiação, mas muitos já estão na prova. Então, a prova é reconhecer. Eu estou vivenciando essa prova de uma enfermidade difícil, volto a dizer, da perda de um ente querido, da perda de um trabalho, com dificuldades físicas, dificuldades motoras, dificuldades de pensamento, tudo.
Mas eu quero ter dignidade na dor, porque a dor é minha. E alcançar a perfeição também, eu que tenho que alcançar. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém. Ninguém vai fazer eu galgar um degrau a mais em minha vida. Ninguém. Isso depende de mim. Quando a gente pensa assim, a gente grita. E Jesus para. Jesus para. Veja o tamanho. E ele ainda pergunta: que queres que eu faça? Não é essa a questão que Jesus pergunta para ele? Ele diz o seguinte: Jesus vai, ele pergunta: que queres que eu te faça? Ele levantou. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? O que eu quero para mim? Eu tenho a impressão que nós teríamos uma lista aqui agora interminável. Um tamanho da lista de pedidos maior do que a lista dos nossos pecados, dos nossos equívocos. Mas o que eu quero? Qual é o meu foco? Qual é o meu foco que realmente eu quero? O que realmente eu posso alcançar? O que realmente depende de mim para alcançar? E vamos lutar para alcançarmos. Veja o tamanho do pedido quando nós nos tornamos espíritas. Com certeza, esse pedidozinho veio até nós. Eu vou deixar de ser, ele pensou, vou deixar de ser tutelado pelo Estado. Eu vou ser tutelado por Jesus. Olha, eu vou deixar de mendigar, de estar de pires na mão. Vou deixar. E vou ser tutelada por Jesus. Paulo deixa a capa. Caiu a capa. Bartimeu deixa cair a capa. Deixa de cair, naquele momento, o carimbo de incompetência. Quando nós nos reconhecemos no papel que temos que realizar aqui, nós deixamos cair a capa da incompetência. Esse homem é um miserável e vive mendigando. Essa mulher é uma miserável e vive de pires nas mãos. Esse homem é um miserável e não se vê em luz. Ele deixa naquele momento aquela fraqueza dele de sobrevivência. Vou sobreviver, vou viver. Vou viver. Vou viver. E ali era uma ida sem volta, não tinha volta, como nós falamos. Com certeza alguém pegou aquela capa. Aquela capa não tinha nome. Quem quiser pegar aquela capa de incompetência, que pegue. Não tinha volta. Com certeza outro cego pegou. Ele estava deixando de lado a sua condição de sobrevivência, mas a sobrevivência de miserável. Ninguém é tão incapaz que nada pode fazer. Ontem eu vi três jovens assaltando uma loja. Foram presos 3 adolescentes. Vamos mostrar para os nossos adolescentes, quem tem filho adolescente, criança, mostrar Jesus. Mostrar Jesus. Porque com certeza não mostraram Jesus para eles. As evangelizações têm que ficar cheias de crianças, de jovem, a mocidade espírita, mostrando Jesus. Ali era uma condição que ele tinha de incapaz. Quantas pessoas ficam numa condição de incapaz, num relacionamento afetivo dolorido, num relacionamento afetivo sofredor, passando por humilhação, passando por coisas que não são boas, porque não tem coragem de soltar a capa. Quantas pessoas ficam num emprego miserável, passando por situações miseráveis, porque não ter coragem de soltar a capa. Quantas pessoas sofrem por não terem coragem. Largar essa capa tem que ter coragem. Levantar, pular, gritar, chamar para o Jesus. É preciso gritar, sim. É preciso ter coragem, sim. É preciso ter coragem. Ah, você vai de novo lá para o centro espírita? Você fica perdendo tempo de ir para o centro espírita? Muitas vezes a gente ouve, não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvi. O que você vai fazer lá naquele lugar? O que você perdeu lá? Muitas vezes nós ouvimos isso. O que você perdeu agora de estar
Em vez de estar assistindo a novela, assistindo uma live. O que você perdeu? Passa o dia estudando. Estudando para quê? Já com 72 anos, para que estudar? Então tem que ter coragem, não pode ter medo, porque a nossa doutrina é uma doutrina consoladora, mas ela não vem até mim. Eu tenho que ir. De cara nós temos um livro que é um código de sobrevivência aqui na Terra, que é o Livro dos Espíritos. Uma introdução do tamanho de um livro, 1019 questões e uma conclusão do tamanho de outro livro. Ali é uma fonte a iluminar os nossos caminhos, é um código ali de sobrevivência aqui na Terra. Logo depois vem nos dizer que nós podemos falar com meu filho. Quando eu fui a Uberaba, estive lá com Chico Xavier, estávamos numa fila imensa. Tinham mais de 20 ônibus, carros. Chico chega, senta lá no cantinho, já estava alguém segurando ele por trás, pelo lado, para ele não perder o equilíbrio. Ele ficava até 1h, 2h da manhã. Nós vamos perder tempo de assistir uma live 1h, de participar de um estudo 1h. Ele ficava ali. Tinha uma pessoa que segurava na nuca dele para o pescoço não cair para frente, alguém segurava no ombro. Na hora que ele andava, alguém segurava o cós da calça, empurrando as perninhas dele. E numa distância de mais ou menos alguns metros, eu estava numa fila com 2 amigas. A minha amiga virou para mim e falou assim: Horaci, ele está olhando para você. Tinham 6 meses que Bruno tinha desencarnado. 8 meses, 8 meses, que Bruno tinha desencarnado. E eu cheguei, fomos aí, ele fixou os olhos em mim. Ele fixou os olhos em mim. Quando eu cheguei perto dele, a mãozinha dele estava em pé, aí eu segurei na mão dele, ele segurou na minha, e ele deu um beijo na minha mão e queria falar alguma coisa comigo. A pessoa que estava ao lado falou que era para eu baixar, para ouvir que estava falando baixinho. Aí ele falou comigo assim: minha filha, não fique assim. O seu filho está muito bem e feliz. Aonde foi parar a capa? Aonde foi parar a capa? De coitadinha, de porque eu, pra que eu? Hoje eu sei pra que foi. Hoje eu sei. Ele precisava de 21 anos e eu precisava crescer. Levanta-te. A gente não pode ter medo de levantar. A gente não tem que estar por aí pegando migalha dos outros. Nós temos que ter as nossas ações, as nossas coisas. Fazer, sim. Fazer o nosso esforço próprio. Não ficar catando migalha aqui, migalha ali, migalha acolá. E é dessa forma que nós devemos viver. É preciso, como nos diz no livro Fonte Viva, na lição 133, o que tendes. Estava uma multidão, mais de 100.000 pessoas, mais de 1.000, não sei o número bem. Está na lição 133 do livro Fonte Viva, que tendes. E aí chegam para Jesus e diz: todo esse povo aqui, todas essas pessoas vão precisar se alimentar. Aí Jesus perguntou: que tendes? Eles tinham 10 pães e 10 peixes. Como iriam alimentar aquela multidão com 10 pães e 10 peixes? Jesus multiplica. Multiplica ali naquele momento e enche cestos e mais cestos de pão e de peixe. E ele pergunta para a gente: o que tem de seu esforço próprio? É preciso ter aquela migalha do seu esforço próprio para Jesus multiplicar em nós o que nós estamos querendo. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso ficar de pé. Eu preciso me levantar. Eu preciso jogar a capa de miserável fora. Eu preciso ficar de pé e seguir Jesus apesar da cegueira. E passar a ver através dos olhos de Jesus. Jesus não é um profeta mais, ele é o nosso modelo e guia. Ele é o nosso caminho, é a verdade e a vida, tudo que precisamos, mas sem fanatismo. Vendo que é necessário segui-lo através do meu sentir, do meu pensar, do meu falar e do fazer. É preciso seguir Jesus renunciando ao meu orgulho, à minha vaidade,
os meus valores equivocados. Eu preciso dar a migalha de querer ser diferente. É preciso eu dar a migalha do desejo. É preciso eu dar a migalha para deixar lá para trás. Se Deus quiser me levar, Ele não precisa do câncer. Se Ele não quiser o câncer, não me leva. Acolher alguém na dor. Dar o nosso esforço, embora o coração esteja apertado. Embora o coração esteja sofrido. Quantos abandonos nós já vivemos e vamos viver. Quantos amigos que vão sem dar uma satisfação. Quantas pessoas saem de nossas vidas, muitas vezes até sem a gente entender. Mas é o momento de cada um. Mas nós não podemos nos permitir sair do convívio com Jesus. Reconhecer eu errei. Sim, consertar. Olhar as dificuldades, olhar a desgraça no olho dela. Encarar, como nos diz o livro dos Espíritos, as nossas dificuldades como oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizados, oportunidades de sairmos da nossa mesmice e sermos diferentes. Isso vai durar quanto tempo para nós darmos subirmos 1 centímetro? Pode durar uma encarnação. Mas se eu conseguir 1 centímetro dessa autovalorização, valeu a pena. Tá certo que eu vou chorar? Como não chorar diante de lutas, dificuldades, abandonos, sofrimentos, enfermidades? Não tem problema. Eu nunca li, nesses 26 anos da desencarnação do meu filho, eu nunca li, em parte alguma, que não se pode chorar. Chorar sim. Se der vontade de chorar, chora. Mas tenha coragem, tenha o próprio esforço, a fé, como nos disse aqui a Sueli agora, a fé de continuar, a coragem de prosseguir. Se cair, como nos diz a música, levanta. Sacode a poeira da volta por cima. Eu sofri muito preconceito. Há 72 anos atrás, ser filha de mãe solteira e logo depois ficar órfã, filha de mãe solteira e órfã, o que é ser da minha vida? Entendeu? Então, encontrar Jesus foi aquela boia salva-vida. Saber que Maria está comigo nos momentos difíceis. Fazer uma parceria com Maria. Maria passa na frente. Eu tenho aqui na minha casa o Cantinho de Maria, onde eu faço acolhimento com as mães, no sítio Tio Bruno. Entendeu? Foi a minha grande prova? Foi. Foi o meu grande sofrimento? Foi. E é. Faz falta, meu filho? Faz. Mas ele aparece para mim. É tão lindo, William, quando ele aparece. É tão lindo. Eu estava no trabalho mediúnico na Casa Espírita aqui e ele apareceu para mim. Mãe, eu estou bem. Estava ao lado dele uma jovem que eu não conhecia. Essa é minha companheira. E ela estava vestida de branco com aquele aparelho de ouvir o coração. Aí ele falou comigo, estou muito feliz. Fique bem, eu estou bem. E ele ao lado dela. Esse é meu grande amor que eu encontrei. Olha que lindo. E foi um alívio incrível. Quando eu saí, que terminou o tratamento, eu saí, chegou um senhor para mim e falou comigo assim, senhora, estava junto da senhora um jovem assim, assim, de branco, com uma moça assim, assim, com um aparelho de ouvir o coração. Olha, ele descreveu como eu vi. Eu moro em Cuiabá, é a primeira vez que eu venho aqui, é a primeira vez que eu venho nessa casa espírita, e eu moro em Cuiabá e não conheço nada daquilo, mas eu tive essa visão. Fique bem, eles estão ótimos. Ele não soube me dizer se era meu filho, se era ela, não falou nada. Só falou isso para mim, veio confirmar através da visão que eu tive e do aparelho que ela levava no pescoço. Então, a gente tem que dar uma migalha nossa para que as coisas deem certo. Nós temos que dar o nosso esforço próprio. Eu não vou ser mais vítima. Eu não vou mais culpar ninguém da minha cegueira. Eu não vou mais culpar ninguém da minha pobreza. É a culpa do meu pai, da minha mãe, da minha família, não é? Eu não vou culpar mais ninguém dos meus relacionamentos difíceis. Se tá ruim, sai. Se vale a pena insistir, insiste.
Se vale a pena lutar pelo amor, enquanto existir amor, vale a pena. Eu não vou culpar os meus pais. Eu sou assim, porque meus pais me criaram assim, eu vou morrer assim, eu nasci assim. Não. Na vida ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Tira essa síndrome de ninguém me ama, ninguém me quer. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu não vou mais responsabilizar mais ninguém sobre a minha vida. Eu estou com 72 anos. Se eu não conseguir tomar a direção da minha vida, a rédea da minha vida, quem é que vai tomar? Eu quero meu marido ao meu lado, sim. Eu não quero nem pensar se ele desencarnar na minha frente. Não quero, são 50 anos de casado, nós vamos fazer em janeiro, se Deus quiser. Não quero. Mas ele não é responsável pela minha alegria, porque dependendo de como eu sou, eu posso estar num mar de rosas e me sentir no inferno. Eu posso estar nas dificuldades incríveis e me sentir no mar de rosas, com a fé, com amor, com a esperança. Então, qual foi a atitude profilática do cego, de Bartimeu? Qual foi o tratamento dele para ele não mais adoecer? Qual foi o tratamento profilático dele? Qual foi? Seguir Jesus. Ele levanta e segue Jesus. O efeito profilático dele foi esse. E pode ser o nosso. Não vou andar por aí também pregando, não, mas vivendo tudo que a doutrina me ensina. As obras da codificação, os estudos, tudo isso é a maior profilaxia para a nossa vida. Não preciso de mais nada. Então, o que quer dizer? É voltar, é querer, é fazer. Sobretudo, decidir a caminhar. Decidir largar a bengala. Decidir largar o cangote do outro. Seguir Jesus para não mais adoecer. Seguir Jesus é jogar fora essas capas intermináveis que trazemos há milhões de anos. Isso é seguir Jesus. É reconhecer-me capaz de ser feliz. É tirar aquela máscara que cobre a minha cegueira, mudar o meu padrão mental. Eu nasci para ser luz. Eu nasci para ser feliz. Eu fui criada para alcançar a perfeição. Eu fui criada para enfrentar as provas e passar por cima, porque ninguém vive a prova do outro. Eu vivo a minha prova. Ter maturidade diante das dificuldades. Deixar de choramingar, de viver por aqui, por ali, fazendo pirraça. Eu não mereço, minha vida não tem mais sentido. Por que ele fez isso comigo? Por que ela fez isso comigo? Eu não mereço esse governante, eu não mereço esse coisa, eu não mereço esse emprego. Estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós criamos para nós e vivendo com as pessoas que nós colocamos em nossas vidas. Ponto. Acabou. Acabou. Estou no lugar que os meus pés me colocaram, vivenciando as situações que eu criei para mim, vivendo com as pessoas que eu coloquei em minha vida, pelo meu livre-arbítrio. Eu feri ontem, hoje eu sou ferida. Eu traí ontem, hoje eu sou traída. Eu fiz alguém sofrer ontem, hoje alguém me faz sofrer. Então, é parar de adoecer, mudar o padrão mental, ter maturidade. Tem pessoas que desencarnam com 90 anos sem serem maduras. Desencarnam como veio aqui, parecendo um bebezinho, precisando de colo, precisando de bico, precisando de alguém que carregue para aqui, carregue para ali. E nós temos que deixar de choramingar, de fazer pirraça. E assim nós temos que criar os nossos filhos, como seres independentes. Não deixar as pessoas nos humilhar, não. E achar que alguém vai me fazer feliz, não vai. Se eu não sou feliz, ninguém. Não tem dinheiro, não tem mansões, não tem carros, não tem posição social que vai me fazer feliz se eu não decidir a ser feliz. Se fosse assim, os ricos não seriam infelizes, não usariam drogas, não cometeriam o suicídio. Nada disso. Não são os status. É o querer. Não é a posição social. É o querer.
não sentir-se menor e incapaz a ninguém e acreditar, eu mereço ser feliz. É saber que a felicidade é uma construção pessoal, intransferível. Eu tenho. Eu não tenho que dar rótulo à minha felicidade. Não, não tenho. Tirar a capa. Paulo tirou a capa. Bartimeu perdeu a capa. Uma hora nós temos que deixar essa capa. Então, Bartimeu e Paulo são os dois que jogam a capa. A capa de Bartimeu era uma capa de invisível social, de descrença total. Um homem totalmente falido em possibilidade tirou a capa para crescer. Olha, ele era invisível socialmente, ninguém o conhecia. Oi, baixinho. Ei, ceguinho. Ei, ei, ei. Não tinha nome. Era descrença total. Um homem totalmente falido, sem possibilidade, e tira a capa e vai de encontro a Jesus. Agora, já de Paulo, ele era um jovem rico, bonito. Quando eu ouvi essa palestra, eu fiquei encantada. Que qualquer uma queria casar com ele. Rico, belo, poderoso, culto. Paulo tira a capa para diminuir. Bartimeu tirou para crescer e diminuir. Para que o Cristo crescesse nele. Ele tirou a capa para que o Cristo crescesse nele. A capa dele era do poder, ele passou a usar a capa do amor. E que a gente possa reconhecer cada vez mais a nossa possibilidade. Enquanto Bartimeu levanta e solta a capa dele representava sua sobrevivência. Paulo cai e perde a capa. São movimentos para que o Cristo seja em nós. Qual é a capa que eu estou precisando tirar? Qual é a realidade falsa que eu vivo nela, que eu estou precisando me afastar dela? Qual é a minha possibilidade? Nos conhecermos, nos reconhecermos como filhos de Deus. Vamos agradecer todos os dias pela possibilidade de estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos num corpo físico, de termos a inteligência, um teto a nos cobrir, meu Deus, uma choupana que seja, um amor do meu lado, ouvive ou viveu, uma família, se eu não tenho a minha família consanguínea, abrace os outros lá de fora. Estar aqui agora, ter podido estudar esse tema, aprender cada vez mais, porque ninguém foi unido nesse evangelho de Jesus que não tenha lições para nós. E nós nos localizamos em todos em algum momento. Temos sempre alguém ali que faz parte da nossa vida. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Agradecermos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecermos tudo que temos. Pense agora o que você quer agradecer. Pense agora e agradeça. Gratidão, Pai, por essa doutrina que fez com que eu me enxergasse, com essa doutrina que me ensinou o caminho do crescimento pessoal, com essa doutrina que me ensinou a amar de forma diferente, com essa doutrina que me ensinou que eu não sou o centro do mundo, que eu estou aqui como mais um para fazer essa mudança milagrosa no nosso planeta que vai ser de regeneração. Me permita que eu já comece a minha regeneração agora, através do entendimento do ser, do conseguir, do viver e do aprender. Muito obrigada, Deus, por tudo. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor me deixou. Muito obrigada, meu anjo guardião, que me guarda, que me protege, que vem falar comigo várias vezes. Faz assim, faz assim. Muito obrigada. Muito obrigada, meu pai, minha mãe, por ter me gerado, por ter me dado esta vida, essa oportunidade como Horaci. Horaci de Roque, que é o nome do meu pai, Iraci de Juraci, que é o nome da minha mãe. Horaci. O quanto eu aprendi
nestes momentos vividos aqui como Horaci. Quanta coisa, Jesus, obrigada. Quanto ainda tenho que aprender. Que eu possa saber sempre discernir o bem e o mal que habita dentro de mim e dar oportunidade para o bem que trazemos, que é a essência de Deus, do Pai que nos criou. Que a gente possa, cada um de nós possa se reconhecer cada vez mais como filho de Deus, porque nós trazemos essa paternidade divina em nós e alcançarmos o caminho para a nossa perfeição. A partir de um pequeno gesto, a partir do sentir, do pensar, do falar e do fazer. Porque tudo que sinto, penso, falo e faço fica gravado no meu corpo perispiritual e eu vou levar e vou trazer para novas experiências. Que as futuras experiências na carne sejam de uma construção muito melhor e que me acompanhe sempre a grandeza de tudo aquilo que eu tenho aprendido. E cada vez mais nos reconhecermos que fomos criados para a felicidade. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Sueli. Muito obrigada a todos que estão aqui juntos de nós. Fique em paz. Que tenhamos uma noite de paz e de alegria junto a Jesus. Obrigada por tudo. Até a próxima. Graças a Deus.